Estamos no outono, estação que já começa a apresentar quedas na temperatura e uma grande variação durante o decorrer do dia. Com essa mudança climática, é comum que venham também as doenças respiratórias, especialmente nas crianças, mas também nos adultos. E como é sempre melhor prevenir do que remediar, a edição de hoje do Jornal Regional vai mostrar alguns cuidados que são importantes para tentar evitar o contágio. Você vai saber então como prevenir doenças respiratórias que chegam com o frio. E você vai ver também. Prazo para regularizar situação com a Justiça Eleitoral termina no dia 9 de maio. Portanto, quem teve seu título cancelado, não votou e não justificou nas eleições passadas, quer transferir o documento ou alterar dados, tem menos de um mês para procurar o Fórum Eleitoral. Para quem precisa fazer o título pela primeira vez, o prazo é o mesmo. Mais táxis circulam nas ruas de Araucária. Homem embriagado é atropelado no centro. Familiares procuram por jovem desaparecido. Prefeitura promove eventos de incentivo à leitura. Boa noite. Com o frio, geralmente chegam as doenças respiratórias. Saiba agora que cuidados podem prevenir o contágio dessas doenças. A queda das temperaturas e a baixa umidade são condições que favorecem o crescimento do número de casos de doenças respiratórias, e algumas aparecem com grande intensidade nessa época do ano. Então nós temos aí as doenças, como nós tivemos agora recente, alguns surtos de coqueluche, né? Nós tivemos alguns casos aqui no Paraná, né? E também estamos tendo também alguns casos de vírus, né? São vírus que causam gripe, resfriados, né? Adenovírus, rinovírus, até mesmo a influenza, né? Começa a aparecer agora nesse momento. Então, a gente às vezes fala erradamente, né? As viroses, né? Mas são infecções virais, né? De via respiratória. As pessoas ficam mais vulneráveis ao contágio, mas se alguns cuidados forem tomados, o risco pode ser bem menor. A maneira mais comum, né, e fácil de se prevenir é aquilo que nós fizemos na gripe, né? Quando nós tivemos aquele surto em 2009, né, aquela pandemia sobre a influenza, o que mais fez é assim, quando as pessoas forem tossir, né, as pessoas que estão sintomáticas respiratórias, né? Quando for tossir, colocar a mão na boca, né? Coloca a mão na boca, tosse, para não espalhar, né, o vírus, né, de uma forma mais abrangente, né? E sempre após tossir, lavar as mãos e passar o álcool 70, né? Essa é uma medida, só com essas medidas você reduz, né, 40%, 50% da transmissão dessas doenças respiratórias. Lógico, medidas como deixar um ambiente bem arejado, evitar aglomerações de pessoas, também é importante com relação às meningites, que também são doenças transmitidas via respiratória e que são graves, né? Algumas vezes são graves. Mas se você já está sofrendo os efeitos do friozinho que chegou, o doutor dá dicas de como reduzir os sintomas da doença. Bom, em primeiro lugar, assim, precisa ver se essa pessoa não precisa de uma avaliação médica, né? Então, não se automediquem, né? Lógico, se for alguma coisa assim, onde a pessoa tem um resfriado comum, né? Ingerir bastante líquido, ingerir também frutas, verduras, legumes, onde estão as vitaminas, os sais minerais, né? E também a ingestão de líquido serve para manter o corpo hidratado e o catarro mais fluido, né? Então ela eliminaria o catarro mais facilmente. E, digamos, um analgésico, né? Algum analgésico poderia ser utilizado, mas sempre, antes de usar qualquer tipo de medicação, não se automedicar, né? Procurar sempre um médico, né, para ser prescrito uma medicação adequada para esse paciente, porque às vezes a pessoa pode estar com uma pneumonia e tratando somente com um anti-inflamatório, que é uma coisa incorreta. Então, nesse outono, não deixe de tomar os cuidados básicos com a saúde, que podem evitar uma doença respiratória. E como o Dr. Kendi recomenda, não deixe de procurar um médico logo que os primeiros sintomas forem percebidos. A orientação é assim, se você tem uma doença e você não sabe, você não está se sentindo muito bem, melhor consultar um médico, né?
É importante, então, ter consciência sobre os perigos da automedicação. Se você tem sintomas de alguma doença, o médico é quem vai prescrever o medicamento correto. A seguir, familiares procuram por jovem desaparecido. Homem embriagado é atropelado no centro de Araucária.